E aí, galera, estamos de volta aqui com o nosso próximo tópico. Já havia comentado, né? Cloud Computing. Dá uma olhadinha então. Vamos lá. Bom, o que é Cloud Computing? Tradução que você tem que conhecer. Cloud Computing, galera, significa computação na nuvem ou computação em nuvem, tá? Então, as duas traduções, as duas formas estão corretas. Bem, mas a nuvem, nós já falamos, é uma abstração para a internet. Então, quando na prova se refere à nuvem, você já sabe que está se falando da internet. Bacana? Então vamos dar uma olhada, vamos entender um pouquinho mais dessa computação lá na nuvem. Bom, corta aí no slide. Primeiramente, vamos falar aqui uma situação normal. Como assim, Jefferson? Então imagina esse computador aí que está desconectado à internet. E aí você vê dentro aí, né, instalado nele, o pacote Office. Bom, então vem comigo. Para aqueles que por acaso não conheçam, o pacote Office vai conter aqueles programinhas, né, de escritório muito cobrados em prova. Word, Excel, PowerPoint, tá? Poderia ser também uma analogia aí, poderia ser aí um comparativo, né? O pacote BROffice ou LibreOffice, né? Que são concorrentes e possuem as mesmas funcionalidades do Office, tá ok? Bom, o que eu quero, onde que eu quero chegar com isso aqui? Essa máquina, como eu mostrei para vocês, não está conectada à internet, bacana? E aí, para ter acesso ao Office, ou um desses que eu citei, eu tenho que instalar na minha máquina. Mas vejam bem, para instalar na minha máquina, eu tenho que ter o hardware compatível com aquele software, ou seja, suficiente, né? Memória física, o HD, tem que ter espaço no meu disco rígido para instalar aquilo ali. Ou seja, resumidamente, já que aqui nossa aula, nosso tópico não é sobre hardware, né? É internet. Mas, vejam só, tudo que eu preciso para instalar o software na máquina depende de mim, são recursos que eu tenho que ter disponíveis na máquina, certo? Então, vamos lá. Eu tenho que ter HD, memória, tudo aquilo que eu citei para vocês para poder rodar esse software. Beleza. Uma vez que eu instalei esse software na minha máquina, eu vou salvar arquivos, certo? Normal, situação tranquila. E caso eu queira ter acesso a esses arquivos em outro local, normalmente eu faço o quê? Ou eu gravo no pendrive, ou depois tendo acesso à internet, eu mando para o meu e-mail e acesso de outra máquina. Também normal, né? Bom, isso aqui é a computação na minha máquina, diretamente na minha máquina, como nós sabemos e conhecemos. O que é a computação na nuvem? Então vamos conhecer um pouquinho mais. Vamos lá. Então, como eu citei, né, os recursos aqui necessários são responsabilidade do usuário. Aqui nós vemos a nuvem, que nós sabemos que refere-se à internet, e alguns serviços, né, especificamente que estão disponíveis lá. E na nuvem, galera, nós temos o Office, né, disponível na nuvem. Então, olha só, fica calmo, se você não sabe onde encontrá-lo. Ah, Jefferson, então nesse caso eu vou fazer o download do Office para a minha máquina e instalá-lo na minha máquina. Não. Porque a primeira coisa que nós temos que saber sobre Cloud Computing é que ela, né, esse recurso, na verdade, consiste em executar programas diretamente na internet. Então, eu não vou baixar os programas e instalar na minha máquina, pois senão eu não estaria executando os programas diretamente na nuvem, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, já na sequência aqui, alguns exemplos e vou citar onde e como eu acesso o Office na nuvem, tá? Os programas do Office, os principais estão disponíveis lá, Word, Excel, PowerPoint, por exemplo, tá ok? Então vamos lá, vem acompanha comigo aqui. Aí eu tenho aqui um tablet e quando eu conecto, né, a internet com esse tablet, eu posso ter acesso ao Office lá da nuvem. Eu posso fazer isso também por meio de um notebook, conectando a internet, tenho acesso àquele Office. Ou por meio de um computador normal, e aqui normal um desktop, né? E também tenho acesso. Então aqui a gente já percebe uma outra característica da computação na nuvem, que ela é multiplataforma, né? Eu posso acessar de diferentes tipos de hardware, memória, HD, tudo diferente, já que os recursos da minha máquina não estão sendo diretamente utilizados, né? Eu não preciso instalar o programa na minha máquina. Óbvio que eu estou usando alguns recursos para rodar a internet, mas bem menos do que se eu precisasse instalar o programa na máquina. E ainda, eu posso ter diferentes sistemas operacionais. Aqui, por exemplo, eu poderia ter um Android, um Linux e um Windows, respectivamente, e independe, né, do sistema operacional. Óbvio que precisa ter um sistema operacional, tá, galera? Mas eu posso ter diferentes sistemas operacionais, diferentes hardwares. O que eu preciso é ter acesso à internet e um navegador na máquina. Bom, acompanhe comigo, dá uma olhada. Nesse caso aqui, galera, como o programa está sendo rodado diretamente na internet, se eu me desconectar, eu deixo de ter acesso ao programa. Desconectei, deixo de ter acesso ao programa e idem, certo? Então, vejam só as características que nós estamos colocando aí. O programa é executado diretamente lá na rede, na internet, tá? E não na máquina do usuário. Bacana? Não é fazer o download. E ainda é multiplataforma dentro desses requisitos que eu passei para vocês. Vamos lá. Continuando, então, nós temos dentro da computação na nuvem, né, ou em nuvem, nós temos a Cloud Storage. O que é isso, galera?
vou passar a tradução para vocês, consiste no armazenamento de dados na nuvem, que está, como vocês perceberam, dentro da computação na nuvem, onde eu tenho que tomar cuidado, vou abrir um parênteses aqui com toda a cautela. Algumas bancas citam a computação na nuvem já dando a entender do recurso de armazenamento. Não tem problema, tá? Já que eles estão trabalhando em conjunto, não há problema, tá? Então vamos lá, acompanha comigo aí. Como é feito o armazenamento? Então o que é isso, né? Armazenamento na nuvem. Bom, é até mais simples, né, de imaginar o armazenamento do que a própria computação, já que na maioria das vezes muitas pessoas utilizam esse serviço aqui. Vem comigo, vamos lá. Então, dá uma olhada aqui, ó. Nessa imagem, nós vemos aqui um detalhe aqui, galera, que eu quero que vocês vejam esse cadeado, que o fato de seus dados estarem na nuvem não significa que eles são de acesso, né, são liberados para qualquer pessoa, não. Você vai ter que usar o seu login e senha, eu vou mostrar alguns exemplos daqui a pouco, tá? Então você vai ter que criar uma conta naquele serviço para que você possa ter acesso aos seus dados. E também vou mostrar e vou falar para vocês que, óbvio, você pode compartilhar seus arquivos, né, e pastas com outras pessoas, sem problema. Mas o acesso não é, tá na nuvem, qualquer um pega. Não, tá ok? Isso já foi, inclusive, alvo de questão de prova. Então, vamos lá. Então, circulei aqui o cadeado, né, para mostrar essa segurança que você tem. Seus dados não estão disponíveis para qualquer pessoa. Também continua sendo multiplataforma, porque é um recurso da computação em nuvem, como eu já falei. E aquela questão de estar conectado à internet para ter acesso. Então, como você vê na imagem dentro da nuvem, você pode ter acesso aí, acesso, lógico, armazenando lá, né, galera? Aos seus documentos, você pode armazenar seus documentos na nuvem, suas músicas, né, seus filmes, óbvio que há uma limitação de espaço, mas se você quiser aumentar esse espaço, envolve dinheiro, você vai pagar por isso, mas tem como também. Pô, José, mas eu tenho tantos, né, terabytes. Bom, você pagando por isso, você pode ter acesso a isso aí. E qual é a vantagem de se ter isso na nuvem? Bom, várias vantagens, eu vou citar uma delas agora. Vamos lá. Então acompanhe comigo no slide. Aqui, galera, nessa imagem, uma imagem inclusive tirada do site da Microsoft, ela traduz um pouco dessa vantagem que eu ia falar. Você vê a nuvem aqui, né, dentro dos equipamentos. Aquela questão eu citei para vocês ser multiplataforma também. E outra, eu posso estar aqui no meu trabalho, por exemplo, né, só por exemplo, eu posso estar aqui na minha casa, e eu posso estar aqui na casa da minha namorada, por exemplo, né, casa namorada. Vou abreviar aqui. Bom, o que é isso, né? Eu posso estar em diferentes locais. Bom, uma coisa eu vou ter que ter, acesso à internet. Jefferson, eu vou para a roça e não tenho acesso à internet. Então, você não tem acesso à computação e ao armazenamento da nuvem. Então, essa questão de estar, eu não preciso para isso levar meu computador. Se eu vou para a roça, hoje a roça, né, é quase tão cidade, né, galera? E lá tem internet, então eu não preciso ficar carregando meu computador. Eu chego lá, tendo o computador lá, eu acesso meus dados e, se for preciso, alguns programas diretamente na nuvem. Né? Bacana. Vamos lá. Então, vou mostrar para vocês justamente agora aqui, né, como está citando aqui, ó, alguns exemplos, tá, de computação e armazenamento na nuvem. Acompanha comigo, então. O primeiro deles aqui, galera, é o serviço OneDrive. Então, esse cara aqui, eu vou escrever aqui com a minha letra linda, só que não, né? Microsoft, ó, tá? Então, só para deixar bem claro que o OneDrive é um serviço da Microsoft. O que você precisa? De uma conta vinculada algum serviço da Microsoft. Então, por exemplo, você que tem um Xbox, criou sua conta lá no Xbox, já pode acessar o OneDrive. Você que tem um e-mail da Microsoft, né, o Hotmail ou Outlook, não o programa Outlook, sim o e-mail outlook.com, tá? Só para ficar bem claro. Você que tem Skype, criou sua conta no Skype, todos vocês já têm uma conta vinculada à Microsoft. Não tem, é só fazer o cadastro. Não tem mistério, tá? Não precisa ser o e-mail deles, pode ser o Gmail, você pode ter e-mail de qualquer provedor aí. Vem comigo. Lá dentro do OneDrive, galera, nós temos o serviço chamado Office Online. Então, vou destacar aqui para vocês, ó, o online. Por quê? Porque eu citei anteriormente, né, agora há pouco, no início desse bloco, para ser bem preciso, quando nós começamos a falar de computação em nuvem, eu falei do Office instalado na sua máquina. Bom, mas esse aqui não é o Office apenas, né? Office Online. Então, veja o complemento, o sobrenome, né, que ele tem. Office Online, por quê? Porque ele está disponível na nuvem. Lembrando, não significa que eu vou lá, baixá-lo para minha máquina e instalar na minha máquina. Ele nem está disponível para download, tá? Para você instalar na máquina. É para ser acessado diretamente na internet. Vem comigo. Então, dentro do Office Online, dá uma olhada aí. Você tem lá os programinhas do Office, né? A maioria deles. Então, você tem lá os principais que eu vou citar aqui. O Word Online, tá? Você vai ter lá o Excel Online e o PowerPoint Online. Não são estes apenas, mas são os principais, como eu falei para vocês, tá ok? Jefferson, então, vamos lá. Se eu captei a ideia,
eu estou em casa, eu não tenho o Office instalado na minha máquina. Eu não instalei, até porque legalmente, né? É caro instalar o Office, é comprá-lo, né? Bom, beleza. Eu não tenho o Office, mas meu computador tem acesso à internet. E eu quero acessar o Word e editar um documento do Word. Bom, você armazena esse documento do Word lá na nuvem e pode editá-lo. Pode. Ah, Jefferson, então esse Word Online, Excel e PowerPoint tem todos os recursos do Office que eu instalo na minha máquina? Não, né, galera? Esse aqui é de graça, tá? E por ser de graça, ele não é totalmente completo, tem todos os recursos. Dá para fazer muita coisa, dá para fazer um documento bacana, uma planilha ou uma apresentação, mas não tem tudo. Bacana? Vem comigo então, vamos lá. Então, aqui está a página do OneDrive, que eu acessei, né? Então, onedrive.com, ó, dá um zoom. Atualmente, galera, uma coisa que geralmente as pessoas perguntam em sala, qual é a capacidade, Jefferson? Ó, então, atualmente, 15 GB, tá ok? Mas essa capacidade, ela pode oscilar. Como, Jefferson? Eles podem tanto aumentar, né? Algum tempo atrás era 7 GB, eles dobraram, né? Mais que dobraram um pouquinho. Mas eles podem oferecer algumas promoções, tipo, você indicar alguns colegas para o serviço e eles aceitando o seu convite para participar do OneDrive, você ganha uma determinada capacidade. Você adquirindo alguns produtos da Microsoft, como, por exemplo, o Office 365, tá? Que é o Office Online deles, eles te dão, dependendo do pacote, você vai ver que o meu pacote aqui nas imagens tem 1 TB de armazenamento. Então, isso é variável. E, como eu já falei antes, você pode pagar para aumentar a sua capacidade de armazenamento, tá ok? O que eles oferecem de graça, na maioria dos casos, são 15 GB. Vem comigo. Então, você observa aqui na imagem, além do que eu marquei aqui os 15 GB, a necessidade do login, ó. Tá? Eu vou fazer aqui o meu login, colocar meu usuário e senha para que eu possa entrar. Então, marquei aí, tá? Destaquei bastante. Entrei, aí eu tenho acesso aqui às minhas pastas, meus arquivos que estão armazenados na nuvem, tá bem? Então, vamos dar um zoom aqui. Então, você vê aí, minhas pastas, apostilas, ó, apostilas do Grão Online, beleza? Está tudo aqui armazenado na nuvem. Jefferson, então isso significa que se você está aí no estúdio e precisa de um arquivo, né, não trouxe seu computador, não trouxe o seu pendrive, beleza, posso acessar do computador. Vou ali no escritório, acesso a internet e baixo aquele arquivo que eu preciso, por exemplo, para gravar aula, alguma coisa do tipo. Né? Às vezes até num cursinho presencial aqui em Brasília mesmo, eu vou a alguma unidade do Gran Curso gravar não, né? Lá é presencial. Então, vou lá ministrar a aula, poxa, esqueci o computador, esqueci o pendrive, acesso à internet. Pô, Gerson, mas se não tiver internet? Me dei mal. Né? Então vejo que é um recurso que depende do acesso à internet, galera. Mas que hoje, convenhamos, né? Praticamente qualquer lugar você tem acesso à internet, tá certo? Então é um recurso bastante útil, tem a sua limitação de necessidade de acesso à internet. Mas eu vou passar para vocês daqui a pouco um exemplo em que eu posso ter acesso aos meus arquivos offline, não necessitando, portanto, de acesso à internet, tá? Vem comigo. Vamos lá. Então tá aqui o OneDrive, minhas pastas. Aí dê uma olhada aqui nessa opção que eu marquei para vocês aqui, ó, carregar. Dá uma olhada na setinha e na orientação da seta aqui, ó, tá? Estou tentando fazer uma outra seta embaixo aqui para mostrar a seta de cima, tá? Bem, essa seta está com sentido de baixo para cima, significa que eu posso fazer nesse momento upload, né? Subir, carregar. Então, eu tenho algum arquivo na máquina, seja minha ou de outra pessoa que eu fiz ali, né? E eu quero mandar esse arquivo para a nuvem. Então, eu vou carregá-lo na nuvem. Depois que terminou o upload, então vai, dependendo do arquivo, vai demorar um tempo, né? Pode ser rápido, pode demorar um pouco. Subiu. Está disponível na nuvem? Acesso de qualquer máquina, de qualquer lugar que tenha acesso à internet. Vamos para outra opção ali. Só um complemento aqui. Voltou para o slide, volta para mim. Olha só. Nesse carregar, eu tenho a opção de carregar um arquivo individual, um arquivo do Word, do Excel, do PowerPoint, uma música, que seja, ou uma pasta inteira. Tá? Ele tem a opção ali de carregar uma pasta. Então eu clico em pasta, toda aquela pasta e subpasta, se houver lá dentro, tá? E arquivos vão ser carregados para a nuvem. Bacana? Então vamos lá para outra opção agora. Do ladinho eu tenho um novo. Então esse novo permite criar ali uma pasta, um documento do Word, né? Trabalho do Excel, do PowerPoint, entre outras opções. Então, tá aqui, estão aqui as opções. Bem, então nós vamos marcar aqui nesse caso agora para criar um novo documento do Word, tá? Um documento do Word. O que vai ser executado nesse momento? Perceba que em todo momento aqui eu acessei isso aqui usando o meu navegador, né? Nós já falamos lá atrás sobre navegadores. Bem, eu vou executar o Word online e não o Word da minha máquina, tá? Então isso aí tem que ficar bem claro. Nesse momento, vamos lá, acompanha comigo. Eu vou criar aqui um documento, ó. Então eu escrevi aqui depois, obviamente, né, que eu entrei, teste Cloud Computing, Cloud Storage, no OneDrive.
Então aqui está o Word Online, para aqueles que não conhecem, tá? Aqui está o Word Online. Como você pode perceber aqui onde eu estou marcando, ó, na verdade tudo isso aqui, né? Não tem, ó, vou marcar aqui todas as guias aqui, ó. Não tem todas as guias, né, que você tem no Word instalado na sua máquina. Pô, Jefferson, mas eu estou vendo aí, está meio cortado, mas eu estou vendo, eu vou voltar a imagem aqui, ó. E agora vai ficar inteira, mas vai ficar pequeno. Eu estou vendo a opção aqui que você está marcando e está arriscando sem parar, abrir no Word. Beleza, então vem comigo. Essa opção abrir no Word significa que você pode abrir este documento diretamente na sua máquina, tá? Então, é possível? Sim. Qual Word? A partir de qual versão, Jefferson? A partir de 2010 você pode abrir ele diretamente na sua máquina, tá? 2013 ou 2016, tranquilo. Abre, edita na sua máquina e já salva as alterações na nuvem. Então ele continua armazenado na nuvem. Ah, Jefferson, mas eu quero baixar esse arquivo. Eu não tenho o 2010 ou eu não tenho o Office na minha máquina, mas eu tenho um similar que consegue abrir os documentos do Office. Beleza, você tem a opção lá atrás, tá, de baixar esse arquivo na sua máquina. E aí fazer as adições. Lembre-se que depois você tem que fazer o envio dele para a nuvem, se você quiser mantê-lo, né, na nuvem, obviamente. Vem comigo. Então está aqui, né, a aparência desse Word aqui, que é o Word Online. Vamos lá. Outro exemplo agora é o Google Drive, tá? Então esse aqui é um serviço do Google, da empresa Google, tá ok? Dentro do Google Drive você vai ter acesso a um recurso chamado Google Docs, que aqui vai ser similar ao Word Online, ou desculpa, ao Office Online, tá? Similar ao Office Online. Office é um produto da Microsoft. Aqui eles denominaram de Google Docs, né? Que é um genérico deles aí para os aplicativos similares ao do Office, ou seja, existe um aplicativo aqui similar ao Word, similar ao Excel e similar ao PowerPoint, que permite, respectivamente, trabalhar com esse tipo de arquivos aí, tá ok? Vem comigo. Então vamos lá. Conhecer aqui, você vai fazer o seu login. Aqui você precisa de uma conta no Google, tá? Que vai te dar acesso aí, além do Google Drive, ao Gmail e outros inúmeros serviços aí que o Google oferece, tá? O calendário deles, que é a agenda deles, enfim, um monte de coisa que eles têm lá, tá? O Google Maps. Vamos lá. Então, fiz o meu login, coloquei meu usuário, minha senha. Você vai observar que a interface do Google Drive parece muito com o do e-mail, tá? Parece muito, mas não é, né? Então aqui você tem a opção Meu Drive, tá ok? Onde você pode, vamos mostrar aqui as opções, criar uma nova pasta. Olha só, a primeira opção aqui que eu vou dando uma ticada, tá? Uma nova pasta, fazer o upload de arquivos, então aqui você vai subir um arquivo individualmente, ou o upload de pasta, então similar àquilo que nós vimos lá no OneDrive, tá? E também iniciar aqui, ó, documentos do Google é massa, né? Planilhas do Google e apresentações do Google. Como eu disse, são programas similares ao Word, Excel e PowerPoint, respectivamente. Vem comigo. Então, além dessa opção Meu Drive, você tem aqui o novo, ó, que vai te dar acesso praticamente, né, às mesmas opções. Ó, tá? Pasta, upload de arquivo, de pasta, documentos do Google, papá. Vamos lá. Então, eu vou escolher aqui desses aqui, eu vou escolher o documento do Google, que é similar ao editor de textos Word, como eu já falei. Abriu, então tá aqui, ó, abri. Um detalhe interessante aqui que muita gente pergunta, este editor de texto não tem nome, até então, né, o Google não o chamou de, esse aqui é o fulano. Não. Dentro do pacote que ele chama de Google Docs, tem um editor de textos, que por enquanto não tem nome, tá ok? Então o que eu posso fazer aqui? Joga lá na tela, você pode editar um documento também. Tá? Então aqui tem um teste Cloud Computing, Cloud Storage no Google Drive. Bacana? Então tem aqui os menus, que é um pouco diferente, um pouco não, na verdade é bem diferente dos menus do Office e permite aí também a edição de documentos, tá? Com bastante opções, galera. Dá para fazer um documento bem bacana. E como eu já disse, tanto no OneDrive, quanto aqui, quanto no outro que nós veremos, dá para compartilhar pastas ou arquivos, tá? Com outras pessoas, permitindo inclusive que elas editem ou não. Aí você vai decidir se elas podem editar ou só visualizar o seu documento, tá ok? Vem comigo, você vai definir o nível de permissão aí. O outro exemplo, então, é o Dropbox. Então, o Dropbox está aqui, é um serviço que hoje está integrado ao OneDrive, permitindo, portanto, a edição de arquivos através do OneDrive, tá ok? E vai te dar aí a possibilidade aqui, se você conseguir visualizar, ó, eu tenho algumas pastinhas aqui que tem 2 bonequinhos, que significa que estão compartilhados, tá ok? Beleza? Então vamos lá, vamos para outra história aqui dentro da computação e armazenamento. Então esses aqui são os principais exemplos. Vem comigo, acompanha agora aí. É o seguinte, a ideia de instalar na máquina um aplicativo. Como é que seria isso? Então, eu coloquei aqui de uma forma bem genérica, porque tanto o OneDrive, quanto o Google Drive,
quanto o Dropbox disponibilizam para o usuário um aplicativo, ou seja, um programa para que ele instale na sua máquina. E quando eu falo sua máquina, pode ser seu computador, o seu tablet ou mesmo o seu celular, né? Para celular e tablet, para a maioria tem. Não vou falar que tem para todos, que de repente para o seu aí, mas o meu é Android, versão tal, iOS, aí não tem, né? Mas para computador tem, tá ok? Para computador tem. E aí eu vou instalar esse aplicativo na minha máquina. Vem comigo, acompanhe comigo o exemplo que nós já vimos. Sem o aplicativo, galera, o que tem? Meus dados estão na nuvem. Então, para ter acesso a eles, eu tenho que estar, né, conectado à internet. Supondo, olha só, tá? Supondo que eu não tenha nada armazenado na minha máquina. Eu coloquei tudo na nuvem e apaguei da minha máquina. Eu posso fazer isso? Posso, tá ok? Então, nesse caso, vai funcionar desse jeito aqui, ó, dá uma olhada. Então, tá tudo na nuvem, apenas na nuvem, eu só tenho acesso enquanto eu estou conectado. Ó. Desconectei, não tenho mais acesso. Bem, uma forma prática, então, para que eu tenha acesso mesmo estando offline, é fazer o seguinte, galera. Eu vou instalar na minha máquina, dá uma olhada aí, acompanha comigo a história, não olha para mim não. Né? Eu vou instalar na minha máquina, vou voltar aqui, ó, só para que você veja descendo aí, ó, desceu, quer dizer, eu fiz o download do aplicativo, tá? Então esse aplicativo eu coloquei aqui genérico, pode ser, mas quando eu digo genérico, cada um tem o seu, tá? Então para o OneDrive tem o seu aplicativo, para o Google Drive tem o seu aplicativo e para o Dropbox o seu aplicativo. Eu quero dizer aqui genérico que poderia ser qualquer um dos três, mas não é que eu vou instalar um aplicativo que faz para os três, não. Fique claro isso, beleza? Então acompanha aí. Instalei na máquina o aplicativo. E agora, Jefferson? Beleza. Quando você instala esse aplicativo na máquina, olha só, ele vai criar na sua máquina, lógico, vai instalar, né, um programinha, e vai criar na sua máquina uma pasta com o nome do serviço que você instalou. Então, se você instalou o aplicativo do OneDrive, lá na sua máquina você vai encontrar uma pastinha chamada OneDrive. Esta pasta vai permitir a sincronização dos seus dados com a nuvem e vice-versa. Acompanha comigo. A imagem aqui eu acho que mostra até melhor que isso. Então, aqui eu já instalei o aplicativo. Olha a ideia da seta aqui, galera. Essa seta que eu estou apontando com outra seta. Essa seta ela é bidirecional. Então, isso significa que tudo que eu tenho na minha máquina, naquela pasta, óbvio que dentro daquela pasta eu posso criar subpastas, não tem problema. Mas tudo que estiver dentro daquela pasta vai ser sincronizado com a nuvem. E tudo que estiver na nuvem vai ser sincronizado com a minha máquina. Então, vamos lá. Instalei na minha máquina e aí tudo que está na nuvem vai estar disponível na minha máquina. Óbvio, galera, tanto um caminho, ou seja, subindo como descendo, vai demorar um certo tempo, tá? Dependendo da quantidade de arquivos que você queira subir. Muita gente fala, pô, já eu instalei o OneDrive, por exemplo, ou o Dropbox, né? Coloquei meus arquivos lá e fui na nuvem. Poxa, não tem nada, só tem um arquivo. Né? Calma, né? Dependendo ainda mais da velocidade da sua internet, né? Vai demorar um certo tempo fazer o upload. Depois, esse tempo vai diminuir, porque você vai alterar um arquivo ou outro, né? O montante já está lá. Então, ele vai subir apenas aquilo que foi alterado, né? Ou trazer, baixar aquilo que foi alterado na nuvem também. Vem comigo. Então, agora, mesmo que eu me desconecte depois de feita a sincronização, que eu desconecte da internet, ó, meus arquivos continuam aqui na minha máquina. Beleza. Então, esse é o momento que pode surgir uma dúvida, tá, galera? Jefferson, mas eu cheguei na minha máquina, estou desconectado da internet e alterei um documento. Alterei, tá? Fiz uma alteração, acrescentei alguma coisa. Lá na nuvem está o antigo, certo? Então, se você for em outra máquina e acessar o da nuvem, você ainda vai estar acessando o antigo. Então, vem comigo. O que vai acontecer? Quando eu me conectar à internet, vamos supor que eu tenha feito uma alteração aqui nesse dock aqui, ó. Quando eu me conectar, ele vai lá e vai fazer a sincronização, que aqui vai ser mais rápida, né? Porque só tem um arquivo para modificar. Então, rapidinho ele sobe aquele arquivo e altera. Agora, se você for em outra máquina e acessar a nuvem, você já vai ter acesso a um novo documento, ou seja, o documento alterado. Bacana? Então, é muito legal isso aí. Vamos lá, galera. Dando essa possibilidade aqui, beleza? Então, vamos lá. Questãozinha de prova. Com a Cloud Computing, não há mais necessidade de instalar ou armazenar aplicativos, arquivos e outros dados afins no computador ou em um servidor próximo, dada a disponibilidade desse conteúdo na internet. Aqui surge muita dúvida, porque algumas pessoas interpretam da seguinte maneira. Jefferson, então eu não preciso instalar mais nenhum aplicativo e ter nenhum dado no meu computador? Não. Olha só que ele não generalizou de tal forma. Ele falou, aquilo que eu tenho disponível na nuvem, eu não preciso, não há necessidade. Então olha só o cuidado, não há necessidade de ter na máquina. Correto. Bacana? Vem comigo. Então, vou marcar aqui, ó, item correto. Então, vou tentar representar para vocês aqui uma nuvem, bem feinha, e aqui uma máquina.
Então, por exemplo, toda máquina tem que ter um sistema operacional instalado nela. Então, não tem como não ter. Então, precisa ter software? Precisa. Mas aqui eu tenho um determinado aplicativo, por exemplo. Eu vou colocar aqui como appx. E esses quadradinhos aqui são dados, tá? Música, tal. Lógico que eu não vou fazer um desenho bonitinho. Então, olha só. Aquele aplicativo lá, appx que eu coloquei lá, ele está disponível na nuvem. Eu preciso tê-lo na minha máquina? Não, não preciso. Lógico, gente, se eu quiser, até um complemento para a explicação aqui, tá? Caso eu queira ter na minha máquina, não tem problema nenhum. Já se eu posso estar executando o programa que eu tenho instalado na minha máquina e o mesmo programa, né, na nuvem, sem problema nenhum. Não tem conflito, não tem problema nenhum, tá? A questão diz que não há mais necessidade e realmente não há. Eu vou estar poupando recursos da minha máquina, tá? Espaço, processador, tudo da minha máquina, usando diretamente da nuvem. Bacana? Por isso que o item está certo. Vamos lá. Outra questãozinha. Embora seja uma tecnologia que prometa resolver vários problemas relacionados à prestação de serviços de tecnologia da informação e o armazenamento de dados, a computação em nuvem, atualmente, não suporta o processamento de um grande volume de dados. Isso está errado, tá ok? Então, existem empresas, lógico que no nosso caso, né, usuários domésticos, geralmente, nós precisamos de menos espaço. Mas uma empresa, Jefferson, é possível uma empresa alocar todos os seus dados, né, supondo que eles tenham ali uma quantidade bem grande de dados, lá na nuvem? Sem problema. Existem empresas especializadas em fornecer isso aí, tá? Inclusive, se a empresa que vai alocar os recursos quiser alocar uma nuvem privada para isso, para ter toda uma infraestrutura direcionada àquela empresa, né, com mais segurança, inclusive, pode fazê-lo, tá? Posso usar uma nuvem pública para isso? Pode. Só que a segurança, geralmente, ela é um pouco menor, tá? E os recursos são compartilhados, mas é possível. Então, permite, né, um grande volume de dados? Sem dúvida nenhuma. Bacana? Muito usado hoje em dia. Vamos lá, galera. Portanto, o item está errado, porque ele fala que não suporta. Entre as desvantagens, então, algo ruim, né, da computação em nuvem, está o fato de as aplicações terem de ser executadas diretamente na nuvem. Então, isso aqui, na verdade, é até o conceito, né? Elas são executadas diretamente na nuvem. Opa, não sendo o quê? Permitido, por exemplo, que uma aplicação instalada em um computador pessoal seja executada. Poxa, galera, acabamos de ver, né? Que pode sim. Então, o item está errado. Não há problema nenhum. Como eu falei, não há restrição. Então, um programa na máquina pode ser executado, né, ao mesmo tempo que um na nuvem? Sem problema nenhum. Tá? Vamos lá. A computação em nuvem é uma forma atual e segura de armazenar dados em servidores remotos que, não dependem da internet. Como assim não depende da internet? Se a computação em nuvem é a computação na internet, nuvem é igual internet. Hein? Fala pra mim, galera. Fala tu. Como é que não depende da internet, né? Fica meio, né? Bom, então vamos marcar aqui o item tá errado. Vai lá. Para se comunicar. Então, lógico que eles dependem. O item está errado. Bacana? Então, vem comigo. Nós vamos fechar aqui mais um bloco e voltamos já já. Valeu, galera!